Boa noite. Zoológico e mais 3 parques de São Paulo são fechados. Decisão vem depois da confirmação da morte de um macaco com febre amarela. Em Porto Alegre, a expectativa é em torno do julgamento de Lula. Manifestações pró e contra o ex-presidente são realizadas pelo país. Procuradora-Geral da República denuncia o vice-líder do governo. Deputado Beto Mansur, do PRB, é acusado de sonegar imposto. Após 4 anos de atraso, o governo de São Paulo inaugura a estação Higienópolis Mackenzie. Nas primeiras semanas, a estação vai funcionar em horário reduzido. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, vamos conversar sobre as principais causas e os novos tratamentos para calvície. Tem muito jazz com a cantora Jamar. E um olhar bem-humorado sobre envelhecer, com o piadista de carteirinha, Ari Toledo. A infância dura pouco, a juventude é passageira e a velhice não. Quando ela vem é pro resto da vida, né? Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. A estação Higienópolis Mackenzie do metrô finalmente foi inaugurada depois de 8 anos da primeira promessa. O imbróglio durou quase 8 anos, mas hoje o laço desatado finalmente marca a inauguração da estação Higienópolis Mackenzie do metrô. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o secretário de Transportes, Clodoaldo Pelicione, atribuem o atraso nas obras ao rompimento do contrato com o consórcio Corsan Corvian e também aos trâmites necessários para que a linha 4 assumisse os trabalhos. Em julho do ano de 2015, rescindimos os contratos, tivemos que fazer uma nova licitação internacional, precedido de auditoria do que havia sido feito. Publicamos o edital ao final de 2015 e conseguimos retomar as obras em agosto de 2016. O primeiro prazo de entrega desta estação era 2010, mas as obras atrasaram e isso não aconteceu. No ano seguinte, 2011, foi estipulada uma nova data de inauguração, 2014, ano da Copa do Mundo, mas a promessa foi novamente descumprida. Agora, o governo espera que 42 mil pessoas passem por aqui todos os dias. Uma delas será o Guilherme. Ele está no 4º ano do curso de Direito no Mackenzie, mas só agora vai ter o metrô na porta da faculdade, como prometido pelo governo. Tinha que vir de ônibus ou de carro até, mas de metrô tinha que descer lá na Paulista e aí vir de ônibus, mas acho que agora vai ajudar bastante. Para o Wilson, que trabalha com vendas e sempre circula por aqui, também vai ser um alívio. Agora vai facilitar bastante, né? Vai ganhar tempo, né? E tempo hoje vale mais do que dinheiro, né? Até o dia 3 de fevereiro, a estação vai operar das 10 da manhã às 3 da tarde. Após esta data, o horário será ampliado para o esquema habitual.
A estação tem portas de segurança automáticas, ar-condicionado e trens sem maquinistas. Agora eu caminhando até aqui a estação e embarcando aqui já direto na linha 4, é muito mais fácil para mim me deslocar para os locais que eu necessito. O primeiro trecho da linha amarela foi inaugurado em 2010 e nunca ficou totalmente pronto. A linha ficou marcada pela tragédia na estação Pinheiros, em 2007. 7 pessoas morreram soterradas. Já a estação Higienópolis Mackenzie, entregue hoje, chegou a ser alvo de protestos de alguns moradores do bairro. Atualmente, são 8 estações entre a Luz e Butantã, mas ainda faltam 3. A promessa é entregar a Oscar Freire no mês de março, a São Paulo Morumbi em julho e a última, Vila Sônia, só em dezembro de 2019. Mais 4 parques de São Paulo são fechados depois da confirmação de que um macaco morreu de febre amarela. Até o momento, são 27 parques interditados, 23 municipais e 4 estaduais. A faixa com o aviso do fechamento à visitação chegou a mais 4 parques da cidade, todos na Zona Sul. Em uma área de 53 quilômetros quadrados, funciona o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Lá dentro estão o Jardim Botânico, o Zoológico, o Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Cientec, e ainda o Zoo Safari. Hoje, todos amanheceram com os portões fechados. Os locais são alguns dos mais tradicionais pontos de lazer da capital, principalmente agora em janeiro, mês de férias escolares. Em nota, o zoológico explicou que um macaco bugio foi encontrado morto dentro das dependências do local em 10 de janeiro. Agora, com a confirmação desta morte por febre amarela, alguns recintos de animais vão receber telas de proteção como ação preventiva contra a doença. Com as novas interdições, 4 distritos da região foram incluídos na campanha de vacinação: Jabaquara, Cidade Ademar, Cursino e Sacomã. Questionado, o governador Geraldo Alckmin minimizou a situação. Nós incluímos toda aquela região no trabalho de vacinação e depois que nós tivermos toda a região imunizada, 10 dias depois, reabrem todos esses equipamentos. É bom registrar que nós não temos um caso de febre amarela na cidade de São Paulo. Quem trabalha no entorno dos parques fechados hoje se previne como pode. A gente tem que tomar os cuidados necessários, né, os básicos principalmente, né? Um repelente, alguma coisa, até que a vacina não disponibilize para todo mundo, né? Em Minas Gerais, 25 pessoas morreram com febre amarela desde dezembro do ano passado. Quase metade desses casos foi na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o governo do estado, 22 pessoas têm a doença diagnosticada neste momento e 87 estão sob suspeita e aguardam os resultados dos exames. A partir de hoje, quem for tomar a vacina da febre amarela aqui na capital paulista vai ter que levar uma senha entregue pela prefeitura. Por enquanto, as doses são para quem está nas áreas prioritárias, mas a meta é vacinar toda a população de São Paulo. Em Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital, os agentes de saúde já começaram a distribuir as senhas para quem ainda não foi vacinado contra a febre amarela. O trabalho é feito de casa em casa e o morador pode escolher entre o período da manhã ou da tarde para ir ao posto tomar a vacina. A senha é válida por 3 dias. Mais organizado, não vira bagunça, porque estava virando bagunça, né? Já tinha tentado tomar a vacina? Nossa, eu saí daqui para ir lá para a freguesia do Ó tomar lá e não consegui. Toda vez que eu chegava lá, tinha acabado as vacinas. Os agentes de saúde fazem a entrega das senhas em horário comercial, das 7 da manhã às 5 da tarde, justamente quando muita gente não está em casa, está trabalhando. E nesses casos, se a pessoa tiver perdido a visita da prefeitura, aí sim, pode ir à unidade básica de saúde com um comprovante de residência e pegar a senha. A aplicação da vacina fracionada começa na quinta-feira agora, dia 25, e vai até o dia 24 de fevereiro, por enquanto, para 20 distritos, incluindo os 4 novos da Zona Sul, próximos ao zoológico. Depois dessa fase, a campanha vai continuar em outras regiões consideradas de menor risco da febre amarela. A vacina fracionada imuniza por 8 anos. Um helicóptero a serviço da TV Globo de Pernambuco caiu hoje de manhã em uma praia na zona sul do Recife. 2 pessoas morreram.
Ao todo, a aeronave levava 3 pessoas. As vítimas foram retiradas da água por moradores da região. O piloto, o comandante Daniel Galvão, e a sargento da aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que estava a bordo a convite da empresa dona da aeronave, morreram na hora. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, foi levado para o hospital em estado grave. Antes da queda, a equipe transmitia imagens em um telejornal local que mostravam o tempo fechado e com chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia sinais de explosão nos destroços do helicóptero. A Aeronáutica e a Polícia Federal investigam as causas do acidente. Cerca de 300 jornalistas brasileiros e estrangeiros devem acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula amanhã em Porto Alegre. A informação é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Profissionais aqui do jornalismo da TV Gazeta já estão em Porto Alegre para cobrir o julgamento e a repercussão na capital gaúcha. 6 meses após a decisão aplicada em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, as atenções se voltam para um novo julgamento do ex-presidente Lula, agora em segunda instância no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre. Toda a repercussão do caso do triplex em Guarujá envolvendo o petista mobilizou não só uma estrutura de segurança de grande porte, como também cerca de 300 profissionais da imprensa do mundo inteiro. Hoje, a movimentação da mídia na cidade, principalmente no entorno do TRF, foi mais intensa em comparação aos últimos dias. Este jornalista da Coreia do Sul é um dos 43 estrangeiros responsáveis pela cobertura internacional. Ele ressalta que o maior interesse do país dele em acompanhar o julgamento é a área econômica brasileira. O governo da Coreia acha esse julgamento muito interessante. Muita gente na Coreia é interessante esse evento, Lava Jato e julgamento no Brasil. Apesar da grande mobilização, a maior parte dos profissionais deve ficar na área reservada à imprensa, fora do tribunal. Além da cobertura na parte externa ao tribunal, nesta sala dentro do TRF, cerca de 100 jornalistas acompanharão neste telão o julgamento em tempo real. 4 câmeras em alta definição vão mostrar todos os detalhes, desde a leitura do relatório até a decisão final dos desembargadores. Para esta jornalista inglesa, o que vale ser destacado é a condução da Lava Jato no país, uma vez que para os ingleses, a política brasileira virou sinônimo de corrupção. Neste processo, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vão julgar o recurso de Lula que envolve o triplex em Guarujá. Para o Ministério Público, o petista é o real proprietário do imóvel. Ele nega e para este julgamento foi montado um mega esquema de segurança. Vigilância no ar. Aviões monitoram o espaço aéreo de Porto Alegre. Forças de segurança também vigiam o acesso pela água no rio Guaíba. Em terra, homens armados bloqueiam as ruas no entorno do tribunal, isolado com grades, num raio de cerca de 1 quilômetro. No topo de prédios vizinhos, atiradores de elite prometem estar atentos ao movimento dos manifestantes. Forças Armadas e, assim, parece guerra, parece que vai acontecer alguma coisa. Aí a gente fica preocupado, né? E de ficar no meio do... A gente só está trabalhando, daí ficar no meio da baderna, da bagunça, né? A gente fica com medo. O bloqueio alterou o expediente de órgãos públicos. Os funcionários encerraram o trabalho hoje ao meio-dia. Na área isolada só poderão entrar pessoas previamente autorizadas. E aqui no prédio do tribunal, apenas servidores envolvidos diretamente no julgamento e jornalistas credenciados. A sessão está marcada para começar às 8h30 da manhã desta quarta-feira, na sala da 8ª turma, que fica no 3º andar do prédio. A princípio, os 3 desembargadores que vão julgar Lula devem chegar de carro, escoltados por batedores da Polícia Rodoviária Federal. Mas, se em algum momento for constatado algum risco, eles serão trazidos para cá de helicóptero. Amanhã, a sessão começa com a leitura do relatório do processo, que é um resumo do caso. Em seguida, o Procurador Regional da República, que representa a Lava Jato, tem 30 minutos para falar. O Ministério Público pede que a pena de 9 anos e meio de cadeia, a que Lula foi condenado, seja aumentada.
Durante a hora seguinte, será a vez dos argumentos dos advogados de defesa. Além de Lula, o processo possui outros 6 réus. O primeiro a votar será o relator, o desembargador João Pedro Gebran Neto, de 53 anos, considerado o mais duro do trio de julgadores. Foi o voto dele que orientou as penas mais longas da Lava Jato. O paranaense foi promotor de justiça e juiz federal. Em 2013, foi indicado para o TRF pela então presidente Dilma Rousseff. O segundo voto será o do revisor e presidente da turma, o gaúcho Leandro Paulsen, também nomeado por Dilma em 2013. Com 47 anos, é o mais jovem do grupo. Atuou como juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. O último voto será o do catarinense Vitor Laus, de 54 anos, egresso do Ministério Público. Entre os 3, é o mais antigo na corte. Foi indicado por Fernando Henrique Cardoso em 2002. São jogadores extremamente técnicos, né, profissionais, despidos de qualquer assento político ou de qualquer natureza. Eu diria que eles são extremamente voltados à questão jurídica em si, e essa é a preocupação que vai balizar esses julgadores. A 8ª turma do TRF de Porto Alegre julgou até agora 113 condenados da Lava Jato. Desses, apenas 5 conseguiram reverter a condenação do juiz Sérgio Moro. Um deles foi o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, absolvido 2 vezes pelo TRF. Porém, num terceiro recurso, teve a pena aumentada. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região realiza nesta quarta-feira um julgamento histórico. Os petistas enxergam na Berlinda um presidenciável perseguido injustamente. Os antipetistas veem no banco dos réus um ex-presidente que desonrou o cargo. Mas a verdade é que o tribunal não está julgando o ex-presidente ou o presidenciável. Julga-se Lula, um cidadão com direitos e deveres iguais aos de qualquer outro brasileiro. Lula pode ser absolvido ou condenado, é do jogo. O que foge à normalidade é a tentativa de converter um julgamento regular, feito sob as regras do devido processo legal, num falso atentado à democracia. Absolvido, Lula continuará desfilando pela cena eleitoral um rastro pegajoso que inclui outros 8 processos criminais. Condenado, ficará inelegível e pode ser preso. Nunca na história desse país um ex-presidente esteve tão próximo de confirmar a máxima segundo a qual ninguém está acima da lei. É por isso que o julgamento de Porto Alegre tem cheiro de história. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou denúncia no Supremo Tribunal Federal contra Beto Mansur, vice-líder do governo Temer na Câmara dos Deputados. Mansur é acusado de ter omitido informações ao imposto de renda em 2003, o que teria causado um prejuízo de R$ 796 mil aos cofres públicos. A pena prevista para o crime de sonegação fiscal é de 2 a 5 anos de prisão. Raquel Dodge pediu ainda que o parlamentar perca o mandato e repare os danos causados, acrescidos de juros e correção monetária. O Jornal da Gazeta, edição das 10, procurou a assessoria de Beto Mansur, que acompanha o presidente Temer em Davos e ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Ministério Público denuncia o ex-secretário de Obras da gestão Eduardo Paes, do PMDB, por lavagem de dinheiro. Alexandre Pinto foi preso hoje pela 2ª vez. Ele já havia sido levado para a cadeia em agosto do ano passado em um desdobramento da Operação Lava Jato e foi solto por um habeas corpus. Alexandre Pinto já é réu por corrupção passiva e por integrar uma organização criminosa. Desta vez, a prisão aconteceu porque, segundo o Ministério Público Federal, o ex-secretário de Obras da gestão do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, continuou a lavar e a ocultar dinheiro da propina recebida em pelo menos 6 obras. Entre elas, a do BRT, um corredor de ônibus articulado que faz a ligação entre vários bairros cariocas. De acordo com a denúncia, ele movimentava recursos oriundos dos crimes de corrupção na conta bancária da mãe e de um dos seus filhos, na compra dissimulada de bens e imóveis e em um esquema sofisticado de remessas ao exterior.
Além dele, outros 5 suspeitos tiveram a prisão decretada hoje. 2 mandados foram cumpridos em São Paulo contra executivos da Dynatest Engenharia. As investigações têm como base as delações de executivos da Carioca Engenharia e do empresário Celso Reinaldo Ramos Júnior, que admitiu que intermediava e recebia a propina em nome do ex-secretário. Alexandre cobrava 1% do valor dos contratos firmados com as empreiteiras e teria recebido mais de 6 milhões de reais com o esquema. O presidente Michel Temer está na Suíça para o Fórum Econômico de Davos. Ele falou sobre o julgamento de Lula. O presidente passou a terça-feira em Zurique. Segundo Temer, a meta do fórum é mostrar a recuperação e o crescimento econômico brasileiro. Questionado se o julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre amanhã geraria constrangimento para a comitiva brasileira, Temer negou. Talvez roube a cena daqui, né? Porque no mesmo dia, né? Mas fora daí, eu acho que não vai causar mal-estar nenhum. Julgamento natural. Isso significa uma coisa que eu vou dizer aí, que as instituições brasileiras estão funcionando. E funcionando com toda tranquilidade, o que naturalmente dá muita segurança para quem quiser investir no país, né? O presidente e a comitiva brasileira vão para Davos amanhã. Temer deve participar de um jantar oferecido pelos organizadores do evento com alguns dos principais dirigentes de empresas multinacionais. E esta terça-feira, dia anterior ao julgamento do ex-presidente Lula, foi marcada por várias manifestações contra e a favor do petista em todo o país. Em Porto Alegre, as manifestações a favor do ex-presidente Lula começaram ontem à noite. Mulheres de movimentos sociais do Rio Grande do Sul se reuniram na Assembleia Legislativa Gaúcha para demonstrarem apoio ao petista. Mas por causa da queda de luz no auditório, o ato foi transferido para a rua em frente ao parlamento, onde na tarde de hoje, outro grupo também se reuniu para denunciar o que eles chamam de tentativa de golpe contra a democracia brasileira. O ato de hoje, em Porto Alegre, contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que subiu no carro de som para discursar e defender o padrinho político. Nós achamos que o Lula é inocente. Por isso, nós não temos plano B. Nós não temos plano B. Ter plano B, quando se trata de um inocente, é covardia. E nós, as mulheres desse país, já demonstramos que se tem uma coisa que nós não somos, é covarde. Em contrapartida aos movimentos de esquerda, grupos como Vem Pra Rua realizaram atos a favor da condenação de Lula em pelo menos 18 cidades do país, como Brasília, Vitória e Rio de Janeiro. O grupo defende que há provas suficientes no processo para que o ex-presidente seja condenado na segunda instância e fique inelegível para o pleito de outubro. A gente acha que a justiça tem que ser apoiada neste momento. O que nós queremos, o que o brasileiro comum, aquele que sai todo dia para trabalhar, ele quer a justiça, ele quer ver o rico, poderoso, se criminoso, condenado como qualquer cidadão. A lei é para todos. Em Porto Alegre, o ato do Vem Pra Rua foi a cerca de 2 quilômetros da manifestação organizada pelos petistas na esquina democrática da capital gaúcha. Já em São Paulo, a manifestação do movimento foi marcada para a Avenida Paulista. Começou por volta das 6 da tarde, em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Poucos metros dali, o PT paulista também manifestava apoio a Lula, numa vigília que obrigou a polícia a ficar em alerta para possíveis confrontos entre os dois grupos. Tanto as manifestações de esquerda quanto as de direita devem continuar amanhã contra e a favor da condenação de Lula. Os atos devem ocorrer durante e depois do julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O perímetro ali estará fechado e só pessoas credenciadas poderão entrar por questão de segurança. Lula também esteve em Porto Alegre nesta terça-feira para participar do ato a favor dele no início da noite, mas retorna a São Paulo ainda hoje, onde deve acompanhar de longe o resultado do julgamento. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Sábado, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista exclusiva do presidente Temer, dizendo que, um português meio atravessado, mas eu consegui entender que ele disse que ele preferia disputar a eleição com Lula. Não ele disputar, mas que o Lula disputasse a eleição. Ele não estava sendo muito original, né? Afinal de contas, Fernando Henrique já defendeu isso, Ronaldo Caiado, Raul Jung, mas gente do governo e da oposição, Rodrigo Maia,
E o João Dória que repetiu a mesma besteira hoje. Por que é que eu digo que é besteira? Não existe um dispositivo constitucional no Brasil que permita que um candidato escolha o candidato que vai disputar com ele uma eleição. É isso que esses senhores querem. Não, queremos o Lula na eleição. E a lei? Quem manda na democracia não são candidatos, não são chefes políticos. É a lei. Agora, lá em Davos, o presidente disse que está tudo bem porque as instituições estão funcionando. As instituições eu não sei, mas a justiça tá. Tanto tá que ele não conseguiu dar posse lá à ministra do Trabalho. Então não sei porque ele estava elogiando tanto esse funcionamento das instituições. O certo é que eu tenho muito mais medo desse tipo de posição, desses políticos interesseiros que estão querendo se ver livres depois da absolvição eventual do Lula, do que dessas patranhas, dessas piadas sem jeito e sem graça do Lula. Eu volto quinta-feira, né, com o julgamento já decidido, direto ao assunto. Em pé! Conselho de Administração da Caixa confirma a destituição de 3 dos 4 vice-presidentes do banco que foram afastados por Temer na semana passada. Deixam a instituição financeira Antônio Carlos Ferreira, Roberto Derzier de Santana e Deusdina dos Reis. O 4º vice-presidente afastado, José Henrique Marques da Cruz, foi restituído ao cargo. De acordo com a Caixa, a decisão ocorreu após uma investigação interna que não apontou elementos para a configuração de irregularidades. O governo japonês fez a primeira simulação de emergência no caso de um bombardeio em seu território. 300 voluntários participaram da ação em Tóquio. Estações de metrô e outros espaços subterrâneos da capital japonesa foram testados como abrigos. Segundo a inteligência militar japonesa, um míssil vindo da Coreia do Norte poderia atingir o Japão em menos de 10 minutos. Manifestantes criticaram a simulação. Para eles, esse é um jogo de guerra que aumenta o temor público de um confronto na região. A Casa Branca confirmou o interrogatório do procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, sobre a influência russa na eleição americana de 2016. Sessions é o primeiro integrante do governo Trump a ser interrogado formalmente pelo FBI. Ele falou horas sobre a campanha, mas não se sabe o que afirmou durante o interrogatório ao FBI, que está sob sigilo. No Senado, Sessions já havia admitido que ouviu sugestões de integrantes da campanha sobre contatos com os russos. Também pesam contra ele suspeitas de que tenha sido instruído por Trump a permanecer à frente das investigações sobre o caso, a fim de protegê-lo. Tanto a Casa Branca quanto o secretário negam as suspeitas. No Japão, fortes nevascas deixam pelo menos um morto e 360 pessoas feridas. Em Tóquio, nevou mais de 20 centímetros em 24 horas. Pelo menos 100 voos nacionais e internacionais foram cancelados e houve atrasos na rede ferroviária. A erupção de um vulcão na região central do Japão provocou uma avalanche na estação de esqui de Kusatsu e matou pelo menos uma pessoa. Segundo a meteorologia, as nevascas vão continuar nos próximos dias. Depois de mais um dia quente, tivemos pancadas de chuva aqui na capital e pode chover ainda ao longo da madrugada. Vamos ver a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Com todo esse calorão e a alta umidade do ar, continua a previsão de chuvas entre a tarde e a noite em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 22 e máxima tarde de 34 graus amanhã. Aí na quinta, a máxima fica em torno dos 31 e na sexta teremos um pouco mais de nebulosidade e aí as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus com chuvas a partir da tarde. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tem uma entrevista com o palestrante motivacional Eduardo Chiniachiki. Assista agora, Todo Seu.